E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A notícia que tomou conta do noticiário esportivo brasileiro nesta semana ganhou uma proporção inédita. O caso Garro e a iminente ameaça de 3 transfer ban ao Corinthians foram parar no Jornal Nacional, o telejornal mais assistido do país. A exibição ao vivo do tema colocou o clube paulista sob os holofotes não apenas esportivos, mas também institucionais, trazendo à tona discussões sobre gestão, responsabilidade e futuro imediato dentro e fora de campo. O fato de o STJD se pronunciar sobre a situação deixou claro que a repercussão ultrapassou os limites da arquibancada e entrou no campo jurídico e regulatório, aumentando a tensão na Neoquímica Arena. A exposição nacional trouxe um impacto direto na imagem do Corinthians, que já vive uma temporada marcada por altos e baixos em 2025. Em campo, o time ainda busca se firmar no Campeonato Brasileiro, mas fora dele a diretoria enfrenta uma crise que parece não ter fim. O meia argentino Rodrigo Garro, peça importante do elenco, tornou-se personagem central desse imbróglio, já que sua situação contratual e as discussões sobre pagamento abriram brechas que podem culminar em punições duras da FIFA e da CBF. O Jornal Nacional mostrou detalhes de como a novela se arrastou nos últimos meses, evidenciando atrasos, acordos descumpridos e pressões vindas de todas as partes. A reportagem ainda trouxe depoimentos de especialistas em direito esportivo, que explicaram ao grande público o que significa o transfer ban e como isso pode afetar a vida de um clube do tamanho do Corinthians. O que antes era restrito às páginas de esportes agora virou debate nacional, com torcedores e até quem não acompanha futebol se posicionando. O STJD, pressionado pela repercussão, decidiu se pronunciar oficialmente. Em comunicado, destacou que acompanha de perto a situação e que, apesar de o caso ter origem em instâncias internacionais, é dever das entidades brasileiras colaborar para a resolução. O posicionamento, embora institucional, foi interpretado como um sinal de que a pressão aumentou e que a cúpula alvinegra terá pouco espaço para manobras. A figura de Rodrigo Garro também ganhou destaque na mídia. O argentino, de 27 anos, tem contrato com o Corinthians até 2027 e vem sendo um dos nomes mais regulares no meio-campo, com gols, assistências e uma presença constante em jogos decisivos. Sua carreira, antes marcada por passagens consistentes em clubes argentinos, encontrou no Timão um palco de visibilidade continental. Porém, a sombra do caso administrativo ameaça manchar sua trajetória e transformar o jogador em símbolo de uma crise que ele não criou. Enquanto isso, os bastidores fervem. Conselheiros, ex-dirigentes e até ídolos históricos do clube começaram a se manifestar sobre a situação, cobrando soluções rápidas e questionando a atual gestão. A torcida, sempre presente, ampliou a pressão nas arquibancadas e nas redes sociais, transformando cada jogo em uma mistura de apoio incondicional aos atletas e cobrança feroz à diretoria. O clima é de urgência, e cada decisão tomada pela cúpula alvinegra é observada com lupa pela imprensa nacional. Dentro de campo, o técnico tenta blindar o elenco, mas não é tarefa simples. O Corinthians, em 2025, ocupa posições intermediárias no Brasileirão, tentando emplacar uma sequência de vitórias para se aproximar da zona de classificação para a Libertadores. A instabilidade extracampo, no entanto, já reflete no ambiente interno. Jogadores estrangeiros, cientes do risco que transfer bans trazem a possíveis reforços, também demonstram preocupação sobre a montagem do elenco a médio prazo. O impacto financeiro não pode ser ignorado. Transfer bans impedem o clube de registrar novos jogadores, o que compromete diretamente a estratégia de reposição e reforços em janelas futuras. Para um time que historicamente depende de contratações pontuais para se manter competitivo, a sanção seria um golpe duríssimo. Somado a isso, a exposição nacional amplia o desgaste com patrocinadores e investidores, que podem repensar parcerias em meio ao clima de instabilidade. O Jornal Nacional também mostrou imagens da torcida nas ruas, com protestos organizados em frente à sede do Parque São Jorge. Faixas pedindo responsabilidade e transparência foram erguidas, e os cânticos ecoaram por horas, simbolizando a insatisfação de quem vê o clube se afundar em dívidas e polêmicas.
A repercussão colocou o Corinthians em um ponto de virada, ou há uma solução imediata, ou o risco de colapso institucional se torna real. A resposta da diretoria foi um pronunciamento oficial logo após a reportagem, prometendo diálogo, negociação e responsabilidade. No entanto, a reação dos torcedores foi de desconfiança. Muitos enxergam promessas repetidas que não se concretizaram no passado, e o discurso de gestão eficiente já não encontra eco em meio a tantos problemas acumulados. A questão jurídica, por sua vez, ainda se desenrola. O STJD reforçou que acompanha, mas não tem poder direto sobre decisões internacionais. Assim, a bola volta para o Corinthians e para a FIFA, em um jogo burocrático que pode arrastar-se por semanas. Enquanto isso, o elenco precisa manter a concentração, e o treinador tenta trabalhar com o que tem à disposição, já prevendo possíveis saídas ou limitações em futuras janelas. Rodrigo Garro, mesmo envolvido indiretamente, segue treinando normalmente e foi peça importante nas últimas rodadas. Sua postura profissional tem sido elogiada pela comissão técnica, mas o incômodo é evidente. Para o jogador, a visibilidade no Jornal Nacional é um misto de reconhecimento e pressão. Afinal, ele nunca esteve tão em destaque, mas também nunca foi personagem de uma polêmica tão ampla. Especialistas apontam que a solução passa por acordos rápidos e pela injeção de recursos para quitar pendências. O problema é que o caixa corintiano, em 2025, não oferece margens largas. Com a dívida em níveis preocupantes, encontrar saídas exige criatividade, sobretudo, credibilidade no mercado. Essa é justamente a peça que parece faltar à atual diretoria. O reflexo no vestiário é inevitável. Jogadores jovens, recém-promovidos da base, convivem com a incerteza de poder contar com reforços de peso no futuro. Já os mais experientes sabem que um transfer ban pode significar temporadas mais árduas, sem grandes adições ao elenco. O desafio, portanto, não é apenas administrativo, mas também psicológico, exigindo resiliência de todos os envolvidos. Caso Garro e os transfer bans tornaram-se, de fato, uma questão de Estado dentro do futebol brasileiro. A aparição no Jornal Nacional selou esse status e deixou claro que o Corinthians vive um dos momentos mais delicados de sua história recente. A pressão é gigantesca, e cada passo dado a partir de agora definirá não apenas a temporada, mas também o futuro institucional do clube. Olá, torcedor do Timão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Notícias do Timão e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! A sequência dos acontecimentos deixou o Corinthians em um verdadeiro turbilhão político. Os conselheiros se dividiram em grupos que defendem caminhos diferentes. Uns querem renegociar com urgência para evitar que o transfer ban se concretize, outros acreditam que é hora de abrir as contas e expor todas as falhas da gestão. No meio dessa disputa interna, o clube tenta manter a unidade mínima para atravessar a tormenta. A repercussão no Jornal Nacional, porém, escancarou para todo o Brasil as fragilidades que já eram sentidas há tempos nos bastidores. Os bastidores do Parque São Jorge se tornaram palco de reuniões intermináveis. A atual diretoria busca apoio de antigos aliados e até de opositores para encontrar uma saída. A presença do STJD, ainda que de forma institucional, trouxe uma espécie de alerta vermelho. Se o caso ganhar novos capítulos internacionais, a pressão poderá recair também sobre federações e até sobre a CBF. O Corinthians, que sempre foi protagonista dentro das quatro linhas, agora se vê protagonista em um enredo jurídico-financeiro que ameaça sua essência competitiva. Em paralelo, a torcida se divide entre apoiar os atletas e protestar contra a cúpula. Durante os jogos, os cânticos de incentivo se misturam com coros pedindo a renúncia da diretoria. Esse contraste mostra a paixão que move o clube, mas também o nível de exaustão de uma massa que já conviveu com títulos inesquecíveis e hoje se vê obrigada a conviver com manchetes de crise. A aparição no noticiário nacional só reforça essa sensação de que os problemas foram expostos ao limite. No campo esportivo, o reflexo já começa a ser sentido. O Corinthians de 2025 ocupa posições medianas na tabela do Brasileirão, sem conseguir emplacar uma sequência que devolva confiança ao torcedor. A Neoquímica Arena, que já foi palco de festas memoráveis, agora também recebe protestos antes e depois dos jogos. A atmosfera de urgência,
e a sensação de que cada resultado pode servir como combustível para protestos ou alívio momentâneo é constante. Rodrigo Garro, mesmo sem culpa direta na situação, se tornou o rosto da crise. A contratação que antes era vista como reforço de impacto acabou simbolizando os erros administrativos. O argentino segue sendo um jogador de qualidade técnica reconhecida, mas o peso das manchetes em torno de seu nome não deixa de influenciar seu cotidiano. Para o atleta, cada entrevista é uma oportunidade de reafirmar seu foco em campo, mas também uma recordação do caos fora dele. O transfer ban, se confirmado, pode se estender por até 3 janelas, o que comprometeria de forma drástica os planos esportivos do clube. Significa, em termos práticos, que o Corinthians teria que disputar competições de peso com o elenco atual e com poucos ajustes possíveis. Para um clube que já sofre com desgaste físico e financeiro, a perspectiva é assustadora. A diretoria tenta, a todo custo, negociar e amenizar os impactos, mas o tempo corre contra. Em meio a esse cenário, especialistas em mercado destacam que a credibilidade do Corinthians no exterior é fator determinante. Se o clube não mostrar capacidade de honrar compromissos, dificilmente encontrará portas abertas para novos negócios. Esse círculo vicioso de dívidas e sanções é justamente o que mais assusta torcedores e analistas, o risco de que uma crise administrativa se torne uma crise institucional irreversível. A imprensa internacional também já repercute o caso. Jornais argentinos e europeus citaram a exposição no Jornal Nacional como um reflexo da magnitude da crise. Para eles, o Corinthians se tornou um exemplo claro de como má gestão pode levar um gigante do futebol a uma encruzilhada perigosa. Essa tensão global amplia a pressão sobre a atual diretoria e reforça a necessidade de respostas imediatas. O técnico e os jogadores, por sua vez, tentam se concentrar apenas no próximo jogo. O vestiário é blindado na medida do possível, mas todos sabem que a sombra da crise paira sobre cada treino e cada partida. A união do elenco tem sido um ponto positivo, com lideranças experientes buscando motivar os mais jovens. Ainda assim, a incerteza sobre o futuro pesa, principalmente entre aqueles que veem no Corinthians uma vitrine para voos maiores na carreira. O torcedor, que sempre transformou sua paixão em combustível para o time, agora se divide entre o amor e a cobrança. A exposição em rede nacional foi dolorosa, mas também necessária para muitos. Afinal, trouxe à tona uma realidade que não podia mais ser escondida. O grito das arquibancadas ecoa como um pedido de mudança estrutural, e a sensação é de que a paciência está perto do limite. No cenário político, já se fala em antecipação de eleições e em novas chapas de oposição se preparando para assumir o clube. Esse movimento mostra que o caso Garro e os transfer bans podem ser o estupim para uma mudança mais profunda no Corinthians. A torcida, desconfiada, aguarda para ver se haverá renovação real ou apenas mais promessas sem resultado. Enquanto isso, o Corinthians segue em campo, carregando nas costas o peso de sua história e a pressão de milhões de apaixonados. O contraste entre a grandeza do clube e as dificuldades atuais é evidente. A cada partida, a camisa alvinegra entra em campo como um lembrete de que, apesar das crises, o Corinthians nunca deixará de ser gigante. Mas a pergunta que paira no ar é: até quando será possível resistir sem mudanças concretas? O caso Garro não é apenas um problema contratual. É um sintoma de algo maior, a necessidade urgente de profissionalização e responsabilidade no comando do clube. A aparição no Jornal Nacional foi apenas o reflexo de anos de decisões equivocadas e da falta de planejamento. A esperança da Fiel é que, desse caos, surge uma reconstrução que devolva ao Corinthians o protagonismo que sempre o caracterizou. Para os torcedores, a espera agora é por soluções, não mais por discursos. O Corinthians precisa agir rápido para evitar punições mais severas e para garantir que a temporada de 2025 não seja lembrada apenas como o ano em que problemas administrativos roubaram o protagonismo dentro de campo. A história do clube exige mais, e a torcida sabe disso. O desfecho dessa novela ainda é incerto, mas uma coisa ficou clara: o Corinthians não pode mais viver de improvisos. O futuro do clube passa pela resolução imediata dessa crise e por uma mudança estrutural que devolva confiança a quem veste a camisa e a quem ocupa as arquibancadas.
O caso Garro virou notícia nacional e ficará marcado como um divisor de águas para o Timão, que agora precisa escolher entre repetir erros ou iniciar uma reconstrução que honre sua tradição. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.